Você quer falar sobre o Spínola agora? É Spínola mesmo, goleiro? O Juan Spínola, de Pronto. 30 anos, né? Ontem o Uriel soltou a notícia, né? Inclusive um abraço, ele tinha mandado mensagem ontem, a gente conversou ontem sobre isso. E as informações estavam naquelas, né? As informações vindas da Argentina, que ele está emprestado ao Belgrano, e do Paraguai, o clube que ele pertence, o Olímpia, era de o Bahia ter formalizado uma proposta, né? Tanto do Uruguai quanto do Paraguai, a notícia era essa. Aqui do Brasil, a notícia que a gente tem, e aqui eu confio, o Renatinho também soltou hoje, né? Que o Bahia não tem proposta feita, né? Ontem eu até tentei brincar, não deu certo. Eu até mandei para Barão hoje. Eu falei, pô, tentei dar uma brincadeira para ver se a galera entendia. Dessa vez não entendeu, não. Tipo aquele ataque para rir, que na época foi Raí, Rodallega e. Igor Torres. É disso que vocês estão com saudade, pô. Pô, deve estar reclamando aí Rodallega, Raí, Igor Torres. de ter um William José no banco, né? Um Eric Pulga em uma ponta, um Kaique no banco, o Ademir e tal. Tá com saudade. Igor Dantas. Igor Torres. Caio Dantas. Imagina. Né? Lucas Falcão. Luiz Henrique. Como é o Tiririca lá que perdeu o pênalti, fez o gol no rebote e saiu Lucas brigando com a torcida. Pronto. Aí eu tinha colocado, né? Ataque pra rir. Se prepare que o ataque vai ser pra rir. Eu tinha colocado. Aí era justamente o Rodallega e o Raí. Aí ontem fiz uma brincadeira, né? Pra ver se ia ou não. Não deu certo. Ninguém entendeu. Mas enfim, o Renatinho trouxe hoje a informação que o Bahia não fez proposta, não tá interessado. E seria um movimento muito estranho, né? O Bahia interessado no Patrick Siqueira. E de fato, os valores, repito, os valores estão muito distantes. O Casa Pia quer os 12 milhões de euros. O Bahia entende que 12 milhões de euros é muito dinheiro na contratação do Patrick Siqueira. Então, os valores distantes, clubes europeus interessados, clube da Espanha, clube da Turquia, interessado no Patrick Siqueira, mas interessado em proposta diferente, né? Eu não sei se vão formalizar a proposta, não sei se vão para cima. Eu acho que se forem para cima, vão levar o Patrick. Se de fato podem pagar mais do que o Bahia está a fim de pagar. O Bahia ofereceu 4 milhões, depois aumentou, fez 5 milhões, mas de 5 para 12 ainda é uma distância boa e o Bahia não pretende pagar os 12 milhões de euros. E aí, outros goleiros têm sido oferecidos, inclusive uma figurinha repetida, né? A figurinha repetida que está sem clube, comentei contigo, tem sido oferecida ao Bahia também, mas essa negociação também não é muito fácil, né? O Jeanzinho tem sido oferecido ao Bahia, tá ali como uma das alternativas, já foi falado, o Rogério gosta do Jean, internamente no Grupo City entende que o Jean também é uma contratação que poderia acontecer e não aconteceu ainda por diversos fatores, uma hora é uma coisa, outra hora é outra situação, enfim. Tem sido oferecido também o Jeanzinho ao Bahia. Bahia está monitorando, de novo, a prioridade do Bahia na janela é a contratação de um goleiro, está interessado no Patrick, está negociando, mas não é aquela contratação que eu diria, o Patrick vai chegar. O Patrick vai ser o goleiro do Bahia. Não. Então, é isso. Não vai ser o Juan, né? De fato, não vai ser o Juan Espina, goleiro de 30 anos. Inclusive, está aqui no Brasil. Está convocado com a seleção. Diferente da seleção brasileira que convoca 3, o Paraguai convoca 4. No último jogo, o Juan foi cortado do banco de reservas. Deve fazer aquele treino com 4 traves, tá ligado? Ele leva os 4 gols. Deve ser. E aí o Juan Espínola tá convocado na última partida do Paraguai contra o Uruguai. Ele não ficou nem do banco de reservas, mas está no Brasil, é um dos 4 goleiros que pode estar no banco de reservas, mas Bahia, até onde eu sei, até onde o Renatinho postou também, eu acho que o Bara chegou a falar hoje de tarde, não é o Juan Espínola o goleiro do Bahia que o Bahia vai trazer nessa janela. Querem um goleiro, querem trazer nessa janela. Quem vai ser? Aí a pergunta é de $1 milhão. De não, né? De 12 milhões de euros. De 12 milhões de euros. Eu virei pra Cadu, acabou a coletiva, né? Eu fiz 2 brincadeiras pós-coletiva de Bahia e Náutico, né? Primeiro que fiz a segunda pergunta na coletiva e eu não queria fazer logo ali a segunda pergunta porque eu ia sair do assunto do jogo, né? Tanto que depois o Rogério volta a falar do jogo, mas eu falei, Rogério, me permita não falar do jogo, e perguntei sobre Lúcio, né? E aí ele traz que Lúcio já tinha reclamado com ele uma semana antes sobre o posicionamento. Falei, será que foi por isso então que os 2 últimos jogos não foi Lúcio como 9? Tipo, o jogo do Inter e o jogo do São Paulo. Será que o estopim foi contra o Grêmio? Tipo, ele chegou ali depois do Grêmio e reclamou com o Rogério, pô, não quero e tal, não tá dando certo, quero voltar a ser beirada e tal.
E aí o Rogério falou, beleza, vem o William José aqui nos 2 jogos. É o que você tá rindo? Porque o perfil é Cadu Santoro. Eu tô imaginando como se ele fosse ele mesmo, né? digitando. Jeanzinho não, esquece. Não, e ele botou antes aqui bem assim, ó. Gatito era reserva pra Jeanzinho. Na verdade, Gatito nem chega a ser reserva pra Jeanzinho, porque Gatito é contratado. Eu repito pra vocês, até quando o Jean veio de férias e ficou alguns dias aqui, 5 dias eu acho, em Salvador. Eu tava na viagem de Porto Alegre. Eu não encontrei Jean aqui, não conversei com ele, porque assim, não me surpreenderia já ter uma conversa para a saída do Jean do Cerro e por isso levarem o Gatito. Né? Porque, tipo, o Gatito não chega a ser reserva do Jean, Jean não chega a ser reserva do Gatito, né? Jean não é relacionado, não foi relacionado nesse ano, já estava ali acertando sua saída. Né? E assim, aí ele botou, o Jeanzinho banco, eu fiquei imaginando, o Cadu, né? E aí, tipo, acabou a coletiva. Aí eu falei assim, professor, só uma pergunta. Aí o Rogério diga, eu falei, o Náutico é melhor que o Boston River. Aí ele deu risada e Raul e Cadu deram risada, né? Aí eu falei, Cadu, vem cá, eu quero ter uma conversa com o senhor, vem cá. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, você assistiu PSG Inter? Aí ele assistiu. Eu falei, e não vai trazer ninguém daquele jogo ali? Ele, pô, tá bem de pedido você. Eu falei, é nessa pegada aí, pai. Pô, não viu ninguém no PSG ali pra trazer, pô? Teve uma vez, não lembro se foi final de 23 ou início de 2024, eu falei, pô, Cadu, tá faltando um jogador. Aí ele parou assim, em alguma dessas viagens, não lembro se foi Maranhão, ele olhou e falou, tá faltando o quê? Aí eu falei, na época, acho que foi o jogo da Copa do Brasil lá no Maranhão. Ele, tá faltando o quê? Aí eu falei, tá faltando isso, aquilo. Eu falei, uns 4 jogadores. Ele, tá bom. Só isso? Eu falei, só isso. Ele, tem mais nada pra reclamar, o dinheiro também, da onde tira, eu falei, meu irmão, aí já é um negócio com você, aí já não é comigo. Você perguntou o que precisa, não perguntou o que Aí ele deu risada, sempre muito tranquilo. Mas é isso. E eu tô imaginando aqui, imagina se ele cria um perfil, Cadu Santoro, só não bota a foto dele, pode ser ele. Lógico que não é, né? Lógico que não é, mas se ele faz isso também, não passaria despercebido. Eu acho que Cadu pega o celular, não dá tempo nem olhar um vídeo de um canal, pô, porque a gente foi em Girona, né? Foi. Ele parou 5 minutos pra conversar com a gente, em 5 minutos, sem exagero nenhum. O telefone de Cadu tocou 3 vezes, pô, de 5 minutos. Aí ele levantou pra atender, não voltou até hoje, lembra? Ele falou assim, peraí, deixa eu atender aqui rapidinho. Não voltou. A gente foi embora, Cadu tava no telefone ainda lá, a orelha tá quente. Pelo menos trouxe meu café, o Lúcio... Lógico, ele trouxe meu café. Aí você que falou, vai pegar, né? Não, aí, não, deixa. Eu falei, oxi, não é todo... Eu cruzei a perna, rapaz. Pois é. Falei, não é todo dia que Cadu Santoro traz café pra gente, não, pô. Aqui é um frio da desgrama. Léo Jardim é um ótimo goleiro, exato, Flávio. É um ótimo goleiro, mas um Bahia que é um goleiro para agora. E o Léo Jardim já tem... Eu falei do Jeanzinho, tá sendo oferecido. O Léo Jardim também foi oferecido ao Bahia, só que... Mais caro. Né? Bem mais caro. Apesar de ser de graça, viria no final da janela de graça, mas tem os valores por trás que traz essa operação do Léo Jardim também subir de preço. Não, de fato, não é os 12 milhões de euros do Patrick Siqueira, mas também é um dinheiro investido, só que o Bahia quer um goleiro para agora, o Léo Jardim já fez 7 partidas, desculpa, o Léo Jardim já fez 7 partidas, mais de 7 partidas, né? A gente fala 7 pelo seu limite. Fez todas, o Marinho olhou, né? Todas as 11 partidas do Vasco. Então não pode jogar por outra equipe no Campeonato Brasileiro, a não ser que tenha algum problema de salário aí e ele peça a rescisão com o Vasco, que não deve acontecer e também não é muito simples, não. Então o Bahia quer um goleiro para agora, por isso que o Léo Jardim dificilmente vai aparecer por aqui. Diga. E beleza. A galera tem falado aqui que 12 milhões de euros é muito dinheiro, né? E de fato, é uma contratação que tem que ser certeira mesmo. Porque 12 milhões de euros, de fato. O Patrick foi um dos melhores goleiros da Liga Portuguesa. No prêmio que tem lá da Liga, não foi ele que ganhou. Acho que foi o goleiro do campeão do Sporting. Mas muitos comentários do tipo, pô, o Patrick agarrou mais, não sei quem agarrou mais. Mas um dos principais, top 3, top 5 do campeonato português nessa temporada. Nunca assisti uma partida do Patrick. Assisti uma partida do Patrick. De fato, eu não sei se é um excelente goleiro. O que a gente tem pra falar é dos colegas lá de Portugal que têm elogiado muito a temporada do Patrick, que é o goleiro da seleção da Costa Rica. Então, não sei se vale os 12 milhões de euros, porque de fato tem que ser uma contratação certeira, de alguém que chegue, resolva, assuma e seja aquele goleiro incontestável, porque 12 milhões de euros, irmão, é muito dinheiro pra contratação de um goleiro. O Bar até trouxe hoje, mano. Aí o cara botou aqui, dá quanto em reais, Yuri? 70 e pouco, né? A gente descobriu uma coisa nova aqui no celular, né? 12 milhões de euros aqui, ó, cadê? Pera aí, pronto. Desgrama meia hora aqui pra achar a calculadora. 76,2 milhões de reais. E aí, meu irmão, 70 mais caro do que Lúcio, o goleiro, e aí?
Seria a maior contratação da história do Bahia. Mas o Bahia já bateu o pé firme. O Bahia não vai pagar goleiro, então, pai, seria... Eu não vou falar do Brasil, não, porque algum maluco já deve ter pego algum goleiro mais caro aí, mas seria uma parada surreal. Pois é. Pagar isso em um goleiro. Maior contratação da história sendo goleiro, ele tem que chegar, resolver, assumir. Mas assim, o Bahia não vai pagar 12 milhões de euros. Não vai. Isso tá decidido. O Bahia não vai pagar 12 milhões de euros. Se em algum momento... Bahia fecha com o Patrick. Não foi por 12 milhões de euros. Pode ter sido por 9, por 8. 2 parcelas de 6. 6 não, que aí dá 12, né? Ô, idiota jumento. 2 parcelas de 4 milhões, 4 milhões e meio. Não sei. O Anderson Vilaverde botou: Jeanzinho tem qualidade ou serve no esquema do Bahia? Bom, com os pés o Jean... com os pés seria por muito o melhor goleiro do Bahia. Melhor que Marcos, muito melhor do que Ronaldo, enfim. Com os pés o Jean com certeza seria esse goleiro pensando em construção de jogo, nesse jogo apoiado que o goleiro participa. Você com certeza, por ser amigo, deve ter acompanhado. Eu não acompanho o Jean desde que ele saiu do futebol brasileiro. Não sei como tem sido as últimas temporadas. Eu vi que ele foi muito elogiado. Pra não mentir, eu assisti uma partida Cerro e Palmeiras, que eu acho que ele... Cerro e Fortaleza também eu assisti, um Cerro e Fortaleza que ele vai bem no Castelão. Cerro e Palmeiras também que ele vai bem. O primeiro gol de Rony de bicicleta é em cima dele. Aqueles 9 que o Palmeiras não foi esse não, viu, Jean? Mas eu não sei se o Jean é esse goleiro experiente. O mental realmente deve ter melhorado 95. Muito. O mental depois das filhas, depois de tudo que aconteceu na vida dele, imagino que tenha melhorado muito do Jean, mas não sei se é esse goleiro para projeto. Mas com certeza, de novo, custaria menos do que 76 milhões de reais. Jean é 95, Jean tem a mesma idade do Marcos Felipe, inclusive estava no Bahia na época o Jean e foi convocado, né? E eu não lembro agora qual foi a competição, acho que o chat pode lembrar se foi o Mundial Sub-20 ou Copa América Sub-20, não lembro, mas o Jean era o titular e o Marcos Felipe era o reserva de Jean, naquela competição da seleção Sub-20, né? Eu acho que é em 2014, não lembro agora se é 2014 ou 15 que ele chega depois no Bahia, né? Eu acho que 2015, né? Assim, para mim, à frente dos goleiros que estão aqui, né? Mas aquela coisa também, tipo, qual é o cenário que o torcedor do Bahia pensa para um goleiro e que a diretoria pensa para um goleiro? Quando o torcedor fala assim, a gente quer um goleiro de ponta que chegue, que tome conta ali, que não deixe o torcedor preocupado, né? Ele teve uma constância no Cerro, ele conseguiu se manter bem no Cerro, né? No próprio Atlético Goianiense, que a pressão ela é completamente diferente do São Paulo e do Bahia, né? Não sei como é que chegaria o Jean aqui, aquela coisa também do retorno, né? O time que criou, que mandou ele pro cenário nacional e tal. Teria pressão por esses dois lados, né? Eu ainda acho que seria melhor do que os que tem aqui. Não, isso eu também acho. Mas será que o Jean seria o goleiro de um projeto de 3, 4, 5 anos, que aguentaria, que seria um? Tem 2 pontos no que você trouxe. O lado de voltar ao clube que o revelou. E, além disso, assumir a posição que tem sido questionada pelo torcedor nos últimos anos. O torcedor espera a contratação de um goleiro que chegue, que resolva, que não seja o goleiro que oscile, que fique falhando. Repito, eu não acho o Marcos Felipe um goleiro ruim, não. Eu sempre falo isso, não acho o Marcos Felipe um goleiro ruim. Só que eu acho o Marcos Felipe um goleiro extremamente oscilante. Extremamente. É uma partida que ele vai fechar o gol, que pode ser amanhã. Pode ser amanhã não, quinta, desculpa. Pode ser na final da Copa do Nordeste. Pode ser em um jogo importante da Sul-Americana. Pode ser. Pode ser qualquer um desses jogos. Mas pode ser que qualquer um desses jogos também o Marcos Felipe esteja inseguro, o mental vai embora em um passe errado eu acho que o Marcos ele já mostrou isso. Tipo assim, dentro do próprio jogo, a mesma facilidade coisa, que ele tem de crescer, ele tem de desconcentrar, né? Tipo, porra, errei. E aí não consegue voltar naquele jogo, tá ligado? Um exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo, ele erra contra o Cruzeiro, só que ele pega o pênalti. Então, o Ronaldo, eu acho que se ele não se machucasse naquele jogo, ele teria feito talvez um bom jogo pelo fato de que ele já estava com o último estalo. Não mais o do erro, e sim o de ter pego o pênalti.
talvez ficasse com alerta de quando recuasse a bola para ele, então se livrar logo da bola. Hoje o Marcos Felipe faz muito isso, coisa que não fazia antes, né? E tá quando certo. aperta, eu penso da mesma forma, apertou, irmão, dá um bico. Não precisa querer sair jogando, querer driblar atacante, nada, né? Diferente de Rogério, que dava banicuia em atacante, as desgrama a mais, né? E assim, e aí o torcedor tá falando aqui, se vier um goleiro agora, Danilo ou Ronaldo sai. Eu acho que o Ronaldo não. Eu ainda acho que o Ronaldo fica por aqui uns 2 anos, 2 anos contando com esse, tipo, ano que vem eu acho que o Ronaldo permanece. O Danilo tem muito essa questão de, como é que vai ser Danilo em dezembro? Se para de fato, né? Se ele vir e fala, não quero mais, né? Danilo acho que tem 36 ou 37, né? E aí, na minha cabeça, eu posso estar enganado também, mas na minha cabeça, 37, Danilo é 88, 37, fez dia 3 de abril. Então, na minha cabeça, é tipo assim, se o Danilo, ele para, o Bahia vai trazer um goleiro por agora, na minha cabeça eu acho que quem eu vejo com a possibilidade de saída é o Marcos Felipe. Tipo, já tá aqui desde 23, já são 3 temporadas com a camisa do Bahia e tal, tá valorizado. Tipo, chega algo aqui para fora do país, algo também para fazer a casinha ali, eu acho que o Marcos talvez seja o cara mais provável para uma saída. Ou fique mais 6 meses, também saia no final do ano. Não, tô falando do ano que vem, né? Agora não. Tem contrato. De fato, o Bahia tá buscando goleiro. Isso aí, podem ser que eles não tenham sido informados. E vendo o maluco do Yuri postando, né? Esse maluco querendo trazer outro goleiro. Mas não, o Bahia busca goleiro, isso é fato. O Bahia busca um goleiro que é um goleiro para essa janela. Se vão ficar os 4 goleiros, o Danilo, o Ronaldo, o Marcos e esse que chegar, aí eu imagino que vai ficar o Cowboy tá os dizendo 4. aqui, Marcos Felipe tem mercado onde, velho? Tem 3 anos de Série A titular. Né? 3 anos de Série A titular.